falo que logo mais a escola privada ela vai ser transformada numa escola especial, porque querem abolir a escola especial para que todos tenham direito de igualdade. Mas quando a gente fala de inclusão e de direitos, eu não posso dizer que eu estou dando um direito para o meu filho se igualar a uma outra pessoa quando a gente escuta da própria diretoria de ensino que um aluno especial, aliás, um aluno deficiente, não pode ser reprovado. Bem-vindos ao Bal Talks. Hoje, um episódio especial, falaremos sobre leis, né? E trouxemos uma pessoa especialista aqui para conversar conosco. Tenho certeza que vai servir tanto para você, que é um profissional autônomo, quanto você que trabalha em escolas, enfim, em várias áreas aí do conhecimento e também áreas de atuação aí no mercado. Então, se você gostar desse episódio, já curta, comente, compartilhe com seus amigos, que vai ser super válido para a gente saber se o conteúdo está agradando vocês e conseguirmos trazer outros profissionais aqui para trocar essa ideia conosco, né, Vânia? É isso aí, tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos. Hoje temos uma advogada maravilhosa, especialista em educação, escolas. Prestem atenção, especialista em educação. Maravilhoso, tudo de educação ela tem conhecimento. Doutora Linda Duarte, seja bem-vinda. Obrigada. E aí, Vitor, como que está a expectativa para o episódio de hoje, hein? Eu acredito que a gente sempre procura saber nossos deveres, nossos direitos, né? E eu até estava falando em aula outro dia que direito é um curso que todos deveriam fazer, né? É um curso coringa, assim como administração, porque tudo na nossa vida, independente se você tem empresa ou não, a gente precisa ter uma informação séria, né? Então nada melhor do que a gente trazer uma profissional séria para falar sobre isso. É especialista em LGPD, que é um assunto tão complexo que muita gente já implementou, já se deparou com ela, mas não tem a menor ideia. E é tão recente, né? Mais ou menos, né? Na verdade, oi, gente, boa tarde, bom estar com vocês. Obrigada pelo convite. Só corrigindo, né, que eu sou especialista em LGPD, né? LGPD ele faz parte de um conjunto, na verdade, de normas que uma empresa ela deve adotar, né? Ela deve ter em suas essa preocupação por conta justamente da legislação da autoridade nacional, que a lei para muitos não pegou, mas realmente já pegou, já temos inclusive decisões nesse sentido, né? Então, minha função enquanto advogada de empresas especialista na área educacional é justamente prevenir, né, mitigar risco, né? Até vejo, aproveitando, eu vejo muita chamada de alguns colegas vendendo cursos de blindagem empresarial. Vou te ensinar como blindar a sua empresa. E eu acho isso temerário, porque não existe uma blindagem. Tanto que quando surgiu a lei anticorrupção, que as empresas tinham aquelas holding para se blindarem, né? Para ninguém pegar seu patrimônio, para você fazer um monte de coisa errada, dar golpe, né? E os empresários e os seus sócios ficarem ocultos, né? E seus bens protegidos, isso não existe, né? Então não existe a blindagem. O que existe é um trabalho árduo, cotidiano e persistente na conscientização, tanto do empregador quanto do empregado, para cumprir prevenção. Então, não existe eu vou blindar. Veja que as escolas com que eu trabalho, por exemplo, as empresas, inclusive, que eu trabalho já há algum tempo, se fosse assim, não teria mais a gente. Então, nosso trabalho é todo dia uma pergunta, todo dia, às vezes, se repete a pergunta, porque cada situação, embora pareça a mesma questão, ela tem um outro viés. Então, você tem que orientar de acordo com a situação que está acontecendo, para ver lá todo o histórico, para a gente poder orientar. Então, nunca vai existir um modelo padrão de alguma coisa, né? A não ser que seja um termo específico. Mas de como você deve se prevenir, isso não vai existir nunca. Né, Vânia? Na tua área, especificamente de gestão, por exemplo, você não vê isso. As leis, elas mudam constantemente também, não é? E os procedimentos. Né? A sua supervisão de ensino, a sua diretoria de ensino. Sim. Então, esses cursos que vendem, que eu fico chateada. Quando eu falo, vou te ensinar, e vende assim, vou te ensinar, são 100 modelos de contrato, de termo, não sei o que, eu vou te vender por R$80, um monte de 1000 modelos, inclusive de RH que tem, para blindar a tua empresa. Não existe, não caia numa situação dessa você que está me assistindo, porque não existe blindagem. O que existe é prevenção, mitigar risco. Então, o jurídico preventivo, ele faz ali uma espécie de auditoria, quando a empresa permite,
para saber quais são os riscos, como a condução, como que você está, né, atuando, como está aquele contrato de trabalho, como que está o teu registro de ponto, como que está as cláusulas normativas do sindicato das categorias, como você está aplicando, se você está cumprindo. Então, veja que ao passo em que eu estou protegendo a empresa, eu estou automaticamente protegendo o empregado, porque para que a empresa se proteja, ela tem que cumprir a legislação. Sim. Então, não adianta dizer, você é advogada de empresa, está ferrando com o empregado, pelo contrário. Porque não adianta a minha orientação jurídica para proteger ou mitigar um risco de uma empresa se o empregado não estiver recebendo os seus direitos como manda a legislação trabalhista e o seu sindicato. Então, por isso que eu falo, tem que saber, pega uma pessoa que não entende, né? É a mesma coisa você fazer consulta no Google. Se você não tiver um mínimo de conhecimento sobre aquela temática, você vai se perder, você vai cometer erros. Então, não existe receita de bolo. Ela vai fez direito e ela sabe, quando ela me disse, eu fiz direito, fala graças a Deus. Porque nada melhor do que trabalhar com alguém que saiba como funciona o nosso trabalho. Ou que tenha senão... pelo menos as noções básicas, né? Porque, infelizmente, as pessoas nem as noções básicas não têm, né? Exato. E é uma questão cultural também, né? Das empresas. E eu acredito que esse meio escolar é muito complexo, né? Imaginando aí a cabeça da Vânia com tantas nuances que ela tem que trabalhar, né? São, né, professores, quanto mais pessoas técnica, envolvidas, muita gente envolvida. Tem a questão sensível que são as crianças, né? Você está lidando com vidas menores de idade. Então, acredito que tenha muita coisa aí nos bastidores que a gente acaba não conhecendo, mas que, se não tiver bem estruturado, acaba virando um pesadelo, né, pro gestor. Eu falo que a área educacional, na instituição de ensino, é um dos ramos dos direitos que tem mais regras, mais legislações, porque ela está diretamente submissa tanto ao Código Civil, a gente tem que falar de Constituição porque ela é a mãe, Deus, né? Mas aí vem as leis regulatórias para funcionar, se não tiver alvará, se não tiver autorização dos bombeiros, se não tiver a diretoria de ensino, se não tiver de acordo com as resoluções do MEC, se não tiver, está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, a parte contratual tem que entender um pouco do direito de família para dar um respaldo para aqueles pais que são divorciados, que quer colocar a escola dentro do litígio entre as famílias, e ela tem que saber qual o limite dela enquanto, né, fornecedora de um serviço, qual é esse limite. Tem a questão da LGPD, tem o direito do trabalho. Enfim, não dorme, né? Tem o direito penal, tem tributário, fiscal, enfim. Deus. Então, é um dos ramos, uma atividade econômica que mais requer atenção. E o que você falou, trabalhar com a sensibilidade dos dados e proteção da criança. Porque o próprio ECA, por si só, a própria criança e o adolescente, por si só, já requer todo esse amparo. É o maior bem tutelado que ela tem na prestação do serviço que ela fornece, que são essas crianças. Então, você imagina eu ter sob minha tutela os filhos de outras pessoas para eu cuidar, porque tudo que acontece aqui dentro eu sou responsável. Aí eu tenho que saber com quem eu contrato, porque você tem essa responsabilidade. Tem isso. Então, às vezes, o empregado ele não entende quando o empregador precisa fazer valer o seu poder diretivo, né? O seu poder potestativo, que é justamente de instituir regras e normas para que tudo saia em perfeito estado. Porque ele é chato, que ele quer? Eu tenho certeza que não, porque ninguém quer ficar pegando no pé de empregado. Porque quando eu te contrato, eu quero que você não preencha uma lacuna, eu quero que você exerça um cargo, que você cumpra uma função que é essencial para mim. A minha empresa só vai existir se tiver pessoas comprometidas exercendo uma atividade. Então, de nada vai adiantar eu contratar mal contratado, aquilo que a gente falou mais cedo. Sim. Contratar toque de caixa, isso não funciona. É melhor você deixar em stand-by um determinado serviço, postergar, do que contratar, porque a partir do momento que alguém pisa os pés aqui, você já é responsável. Você não sabe quem você está contratando, de que forma está contratando, qual a qualificação dessa pessoa. E você vende um serviço. Sim. E aí quem vai lidar com essas pessoas, né? Com essas crianças? Então você, por exemplo, enquanto diretora, mantenedora do colégio, você está aqui no topo da pirâmide. Você não é um polvo, né? Para ter várias mãos e vários olhares para saber tudo o que está acontecendo. É por isso que você delega. Você não sabe nesse exato momento o que está acontecendo na tua coordenação, no teu RH, no teu setor financeiro, você não sabe. Para isso você delega. E quem é essa pessoa que você está delegando? Para quem é essa pessoa? Será que ela realmente é confiável? Será que realmente ela é profissional?
É só um mercenário ou é um missionário, como a Sim. gente fala? Ainda mais no ambiente escolar, onde Sim. o professor está na linha de frente com vários alunos que estão ali, né? É o pulmão, né? É o pulmão. E a responsabilidade que a gente carrega em relação a tudo isso que a doutora está colocando, né? Exato. Porque assim, o aluno ele vem, a nossa responsabilidade é de ensiná-lo, de aprendizado, mas não é só de ensiná-lo. É tudo isso que ela acabou de colocar. É engraçado, porque assim, eu tenho formação de administração e tenho também direito, né? E isso, para uma pessoa, uma diretora de escola aqui próximo, na visão dela foi negativa. Porque ela colocou para os pais que tinham a intenção de conhecer a minha escola, olha, não leve não, porque ela não é pedagoga. Ela é gestora. Mas o meu olhar como gestora, ele é muito mais amplo do que Com certeza. a pedagoga. Né? E quando a senhora me fala tudo isso, nossa, então eu estou no caminho certo da forma correta. Porque nós estamos calçando todos os direitos dos nossos colaboradores para que eu não tenha problemas posteriores. Exatamente. Né? E para tudo isso eu tenho que conhecer bem amplamente toda a parte jurídica, técnica, administrativa. Até porque você sozinho não vai conseguir ensinar todos os alunos. Sim. Você não vai ficar numa sala de aula, porque é aquilo que a gente está cansado de falar. Quando a gente decide abrir uma empresa, eu quando resolvi sair de um escritório para trabalhar para mim mesma, para seguir nesse ramo, eu já sabia todas as dificuldades, os desafios que tem, mas não sabia que era da forma que é. Tanto. Quando você é pequeno, você consegue administrar, você consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Eu lavo, passo e cozinho. Quando é igual a casa, né? Você tem uma casa, mora num apartamento pequenininho, você consegue de um cômodo ver o outro e tá tudo certo. Quando você tá numa casa maior, você tem até medo. Será que entrou ladrão? Não tô vendo, porque é tão grande o negócio que eu não consigo enxergar. E você, enquanto administradora, conhecedora da legislação, o pai deve se sentir ainda mais seguro, porque ele sabe exatamente a responsabilidade, o ônus que você sabe que carrega. Porque a criança se machucou, a criança sofreu qualquer tipo de assédio, a criança não aprendeu, tudo está sob os seus ombros. Uhum. Então, aquela anuidade que ele paga, ele vai te cobrar depois. Por que meu filho não aprendeu? Por quê? E assim, além disso, você tem que ter esse conhecimento administrativo e jurídico, justamente para saber como que você vai colocar tudo isso na prática. Uhum. E saber contratar alguém para conseguir transformar o que está numa apostila em aprendizagem de forma correta. Porque não é só leia e ok, não é muito mais que isso. É. E aquilo que a gente estava até comentando sobre... Antigamente, eu sinto isso, eu vejo isso. Os pais procuravam uma escola privada com a intenção de dar uma qualidade de ensino, de aprendizagem melhor para o filho. Hoje, ele procura uma escola privada, ele não está nem aí para a qualidade do método de ensino, a metodologia de ensino. Muitas vezes ele não participa, ele não corrige, porque ele está mais preocupado em tese com a segurança do aluno. Meu filho não pode ir para uma escola pública que tem violência, porque vai conviver com pessoas de comunidade, com pessoas de um grau intelectual menor. Entendeu? Então, ao meu ver, se você como trabalha nesse ramo, você pode observar que mudou isso. Então, quando o pai fala, eu vou para uma escola A porque é mais barata, ele não está preocupado com a qualidade. Uhum. Ele está preocupado só de ter alguém para ter a guarda daquela criança, transferir, tirar. Eu sei que na escola privada eu tenho mais respaldo. Uhum. Ele está mais seguro do que numa escola pública. Então, por isso que fica esse leilão de anuidade. Quem dá mais, quem dá mais. Que não deveria, né? E não deveria, porque você deveria ter como princípio primordial a qualidade da educação. Mas aqueles que levam a educação a sério conseguem equilibrar, né? Com a qualidade educacional, com a segurança do aluno. É isso que eu ia perguntar. Hoje você presta consultoria para várias escolas, né? Do modo geral, elas estão preparadas não só para a lei de proteção de dados, mas para todos esses cuidados com alunos, professores e com os pais, legislação? Ou é um movimento de poucas? Porque eu acredito muito que isso influencia na ponta final, que é o aluno, né? E como que a escola passa isso para os pais, né? Esses valores, que a Vânia sempre tem preocupação, todo começo de ano, de falar, olha, temos tudo isso aqui, mas olha o que iremos implementar esse ano. Eu não vejo isso em outras escolas, pelo menos que eu tenho mais contato, de ter essa preocupação, olha, estamos inovando, e tudo isso também tem um preço, né? Tenho que ampliar... Uma prestação de contas. Né? Você tem eu justifico a minha anuidade. Colaboradores, vocês têm estrutura, você vai fazendo melhorias em prol do aluno, né? Como que eu trabalho com muitas escolas pequenas, médias, grandes, internacionais e tal, né? Cada um com seu padrão. Eu falo que eu sou muito fã da Vânia, porque
como ela conduz isso aqui. Não é porque eu estou, e quem me ouve e quem é meu cliente sabe o quanto eu coloco a Vânia como referência, como mulher, como empreendedora, e eu falo, não, é verdade, eu falo, e não pense que ela tem, não, ela passou muita dificuldade. É muito inclusive, amor envolvido. É missão, mas é por amor, missão, isso é verdade. missão. É o que eu falo, é missão, não é pelo dinheiro. Ela faz esses investimentos todos aqui, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe, assim, porque primeiro que ela ouve o seu parecer jurídico, o que é certo ou não. O intuito nunca foi e jamais será de burlar, não, é sempre de realmente ter qualidade, porque para você dizer minha escola tem um padrão e ela tem qualidade, eu também tenho que dar qualidade aos meus colaboradores. Isso invoca, inclusive, a medicina e saúde do trabalho, que é um espaço que a estrutura da empresa em si. Então, eu não vejo isso em muitas escolas consideradas, inclusive, já de um padrão, primeiro do tradicional, escolas grandes que têm prédios próprios, que são enormes, e você não vê uma mudança, por exemplo. E eu falo que você precisa engajar o aluno na escola e ele ter esse interesse, porque veja, por exemplo, como deve ser maravilhoso trabalhar aqui nesse colégio. Tanto para quem trabalha aqui na BAU, como para quem estuda na BAU. De falar, minha escola é legal, porque minha escola tem isso, minha escola tem aquilo, minha escola vai fazer isso, e fora os projetos que a gente sabe que vai vir por aí. Então, a sua pergunta é não, eu não vejo esse engajamento, eu vejo muita preocupação com eu vou perder aluno, com a questão financeira. E é aí que entra, mais uma vez, essa questão. Você está abrindo um negócio porque você é missionário, porque você realmente é um mercenário e você quer só o dinheiro. Porque o mercenário, ele não cresce. Ele não anda. O mercenário, ele troca de atividade econômica constantemente, porque a intenção dele é ganhar dinheiro. E quando você só foca em ganhar dinheiro, você não consegue ter o objetivo para o crescimento e elevar aquela empresa, aquele seu eventual sonho adiante. Você só quer ser dono de um autoempregado. Você é um autoempregado. Isso acaba incomodando, por exemplo, os projetos que ela faz incomodam pessoas que não estão nessa linha evolutiva e entram com denúncias falsas ou podem tentar atacar projetos e coisas... Mas como a doutora falou, a gente tenta seguir tudo direitinho, né? Como a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu tenho vários, por isso que eu falei das escolas, né? Porque eu tenho várias amigas que têm escolas e assim, a gente sabe que é uma coisa muito difícil de implantar, principalmente nas escolas, né? E nós estamos aí, graças a Deus, conseguimos concluir, mas foram quase 3 anos para fazer essa implantação e eu visualizo hoje, que agora eu entendi o que é a LGPD, a importância disso. Para a escola, para as famílias, para os alunos, né? Nesse mundo maluco que estamos vivendo. Porque você imagina o seguinte, quando eu coloco no meu site, ou quando eu dou uma garantia contratual para os pais, de que os seus dados estão sendo tratados e estão seguros comigo, não é só as informações de RG, CPF, né? Os dados pessoais em si, são a sensibilidade e a confidencialidade e a privacidade dessas informações. E que bom que você realmente entendeu, porque assim, é muito difícil entender a implementação da LGPD. As pessoas imaginam que é só colocar senhas para não ter invasor no seu sistema. E não é isso. É feito um mapeamento, você tem que fazer conforme a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, você tem que dizer quem é esse gerente, que eles chamam de DPO, e tem essa responsabilidade tanto civil quanto criminal. E aí você pega um pai que é mais criterioso, ele vai ver que o teu site, que você está dizendo, está dando a garantia, os seus dados estão aqui confiáveis, né? Ou se você recebe uma denúncia, você já se antecipou. O que acontece, infelizmente, no nosso país é que o próprio legislador, ele cria promulga aí uma lei, ele não sabe nem para onde vai essa lei, muitas vezes ele não fiscaliza. Porque a LGPD, inclusive, a gente não tem auditor para ficar fiscalizando cada empresa. Porque até uma banca de jornal, a partir do momento que você tem até as pessoas em si, quando eu compartilho um dado, aquilo eu tenho que seguir essas normas. Então, nós não temos cultura para isso ainda, nem tem pessoas para isso. Então, se transforma um pouco no Código de Defesa do Consumidor, que o próprio auditor fiscal é o próprio povo. Então, o povo que vai lá denuncia o supermercado que tem um preço alterado, que tem um produto vencido, que está cobrando, explorando um preço maior. Assim, na LGPD vai acontecer a mesma coisa. Já acontece. Meus dados, olha, eu te forneci meus dados. Você disse que iria armazenar em off
ou que você iria descartar. Vocês têm muito isso na escola no período de matrícula. Sim. Quando vocês fazem o primeiro contato com a família, e aí você anota qual é o seu nome, tal. E aí aquela pessoa não volta mais, você tem um prazo para aquilo. Eu vou fazer lá, vou visitar um edifício, ele vai tirar minha foto, vai pedir meu documento. Se eu quiser, eu posso falar, não quero que você armazene. É que a gente... Mais um... na farmácia a gente dá o CPF. Exatamente. Mas você dá na farmácia, você sabe que tem um motivo. Por que você recebe imediatamente e-mail e mala direta? Eles sabem até a doença que você tem. E eles começam a te vender o produto específico para minha necessidade. Porque o teu CPF está atrelado a um determinado medicamento. Eles sabem que aquela medicação ou é questão de depressão, começa a vir até anúncio de psicólogo para você, por exemplo. Enfim, então várias doenças que vários remédios, se for uma constância aquilo, já vai para um cadastro onde eles vendem essas informações. Por isso que há o vazamento. Eu estou vendendo essas informações. O Serasa não teve o vazamento esses tempos aí, né? Por que os bancos, a gente entra com ação de golpe do Pix, do motoboy, de transferência, de ligação? Por que os bancos são responsabilizados? Porque esses dados alguém estava armazenando ele, que era o banco. E o banco tem todo um compliance. O banco tem a implementação correta da LGPD. Só que a gente trabalha com ser humano que são corruptos. Sim. Por isso que vem da lei da corrupção. Justamente por isso. Então, você tem um empregado que tem acesso, vamos dizer, o seu RH, por exemplo, que tem informações privilegiadas de quem entrou, de quem saiu, de quem era a empregadora, antecessora e tudo mais. Ela vai pegar essas informações e vai alimentando um cadastro e vende para essas empresas de recursos humanos que faz contato para te cadastrar, para te oferecer emprego. Ou antigamente tinha muita venda para escritório de advocacia, que a gente chama de praqueiro. Não tem aquele vem aqui, a reclamação trabalhista, aqui, não sei o quê. Eles te convencem. Então, tudo isso é uma rede. Tudo isso é vazamento de dados. Então, os dados não significam apenas, né? Por exemplo, no caso da nossa amiga que é deficiente, né? Que tem o nanismo, por exemplo. Na ficha dela está aqui que é nanismo. Vou vender para uma clínica que só trabalha com nanismo. Então, já vai entrar em contato com ela. Olha, um exemplo clássico. A minha habilitação estava suspensa. Quando eu soube que estava suspensa no outro dia, já veio alguém me ligar e falar se eu não queria... Olha, a senhora está com sua habilitação suspensa. Lá dentro do Detran, alguém vazou meus dados. Por isso que se ganha, como eu estava voltando, por isso que a gente ganha os processos contra os bancos quando há vazamento Pix. Mas você passou a sua senha, você passou o seu token, você passou tudo e o banco é responsável? Sim, porque quem ia saber dos meus dados, minhas informações bancárias? E aí eu visualizo que, mais que os bancos, a escola tem que colocar a LGPD, porque é muito mais importante, porque eu tenho a vida inteira da família, né? Não é só de uma pessoa, é do pai, é da mãe, aonde trabalha, a doença da criança, os dados da criança, o endereço, tem tudo. Na verdade, você trabalha no preventivo. Sim. Então, no preventivo, você tem que se adequar à lei. Mas é muita lei, então você sai do ramo do empresarial, você não serve para... Porque quando você fica contestando a lei, ninguém gosta de se submeter a tantas exigências. O empresário não tem sossego, né? Mas se faz necessário, muita né? Coisa. Só que, se você resolveu ser um fomentador da economia, gerando emprego, saiba primeiro quais são as leis que você precisa cumprir, que não são poucas. A gente nem está mencionando aqui as tributárias, fiscais, impostos. E é importante o empresário ter essa visão, porque você não é milagreira. Não adianta nada contratei, agora estou seguro. É você dar uma cartilha para ser seguido, e o empresário não seguir. Então, não tem milagre, né? Não, eu vejo muitos escritórios fazendo e-book para as empresas. Vou te blindar, vou te dar aqui um passo a passo de como você vai se blindar. Gente, não funciona. É o dia a dia, é o seu dia a dia que vai dizer como é que você vai... A particularidade de cada negócio, né? Não tem como. Então, às vezes, a gente tem 2 professores com muitas vezes a mesma situação e você vai aplicar punições ou não diferentes. Tá? Então, o que eu falo muito na palestra é que o empregado ele tem que ter a visão de que o empregador ele precisa cumprir normas. E ele também tem que cumprir essas normas para que todos possam se manter, senão não consegue. A coisa não flui, né? Senão não vai. Então, eu preciso dizer quais são as minhas normas, porque você ditando as tuas regras através das tuas políticas internas é a forma de você se prevenir. Blindagem? Nunca. Não existe blindagem.
Né? Se existisse, não teria vazamento de dados Sim. com a LGPD, por exemplo. Sim. Só que a gente minimiza o risco. E as pequenas empresas hoje que não têm essa estrutura, não podem pagar um advogado, ou não sabem nem por onde começar, ou que legislação se Não, aplica. e para implantar o LGPD não é barato, né? E estão tão sujeitas como as grandes, né? Como que eles podem lidar nos primeiros passos? Porque engloba são todos os tipos de empresa, né? Tem algum, não uma receita, mas algum caminho que ela possa começar a se adequar e olhar para isso? Porque é um universo, né, Vânia? Imagina que você olhou para um lado, aqui já foi. Não, tem mais um, tem mais outro. Quando você vai ver, é um... Assim, o que eu falo, né? Isso é enorme. Quando você pensar em abrir um negócio, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma rede de apoio. Ah, mas eu não quero pagar advogado é caro, é barato, é isso, aquilo. Ah, eu não quero pagar uma contabilidade. Não inventa de ser empresário, né, Vânia? Não inventa de começar um negócio com a contabilidade de bairro com o cara, aquele velhinho lá que não sabe mais nem o que é a lei, que todo dia muda todas as leis. Não estou falando do direito. O guarda-livro, né? Tudo. Então, aquela contabilidade, você tem que ter sempre pessoas que possam te dar suporte. Ah, mas eu pago aí para pagar plano de saúde, pagar funerária. A gente paga e não quer usar. Para não usar. Você quer usar a funerária? Jamais. É. Mas você já não paga para quê? Se eu morrer, eu já vou deixar, o negócio vai ficar fácil. Então, eu pago um plano de saúde para caso eu preciso de uma UTI. Eu tô lá, mas eu tô me prevenindo, eu tô fazendo exames antes. Né? Eu faço check-up sempre. Para quê? Para eu não ter que ir para a UTI. Então, eu pago um jurídico e pago uma contabilidade boa, né, especialista e tal, justamente para evitar um dano maior. E ainda assim há dano, às vezes. É como você falou, não existe milagre. Então, quando você vai abrir um negócio, mas eu tenho um tato para isso, eu tenho um feeling para ser comunicador e tal. Então, primeiro vai abrir um CNPJ, saiba que o teu patrimônio pessoal está responsável por aquele eventual dano. Você responde, inclusive, criminalmente, caso você não saiba de ser um bom administrador. Ou seja, a empresa ganha dinheiro, porque quem ganha o dinheiro é a empresa, não é você. Você ganha um salário, o tal do Prolabore. Você pode até fazer a divisão de lucro no final do ano, por exemplo. Mas, a priori, o dinheiro é da empresa, você não tem dinheiro. Aí, o que acontece, muitas vezes, principalmente quem é pequeno, que não tem essa estrutura de se organizar, ele começa a misturar a vida pessoal com a da empresa. Ah, mas ele está ganhando aqui, eu vou fazer aquilo. E não, o dinheiro é da empresa. Você pode ser um duro, mas a empresa ela tem patrimônio, ela tem dinheiro. E aí vem essa questão da legislação. Muitos não sabem nem qual sindicato está classificado, mas eu preciso me filiar a um sindicato? Não. Porque independente de você ser filiado ou não, você pertence a uma categoria. Você contribuindo ou não. Você, como empregado, não precisa contribuir para o seu sindicato. Porque ele vai te representar do mesmo jeito, porque ele representa uma categoria, você se filiando ou não. Então, você abrir uma empresa, saiba quais são as leis que eu estou submetida. Fora a trabalhista, fora a contratual, fora... A tributária. Quais são as específicas, por exemplo, Acho que a tributária é a pior. Mas é padrão. Só vai mudar, por exemplo, a classificação regime, para né? o regime tributário. Mas em si não tem, só são dois regimes, né? Praticamente. E aí vem, por exemplo, na área da educação. Aí tem as leis específicas, que são a da legalização, que uma outra empresa também precisa ter, o alvará de funcionamento, aquela coisa toda. Mas você tem as específicas, que é o ECA. Você tem que trabalhar com a inclusão, saber como é que é a educação especial e inclusiva. Responde para o conselho tutelar, se fizer necessário. Entendeu? Então, tem outras leis que é específica. Então, supondo uma empresa qualquer, você sabe que a lei, a lei de pessoas com deficiência, né, que a gente chama de PCD, ela exige que para as empresas ela tenha um percentual de cota que ela precisa reservar para contratar pessoas deficientes. Quem tem acima de 100 empregados tem 2% que tem que reservar de ocupação para os PDCs. Quem tem mais de 200, 5%, e assim vai, né? Então, e muitas empresas não têm. Inclusive, teve uma condenação aí recente de uma empresa que foi condenada em alguns milhões, porque ela estava manipulando o seu CAGED para não cair nessa lei, nesse percentual de contratação. Então, tudo o que falta, fiscalização do governo, por isso que o sistema hoje está tudo unificado. O e-social, quando a gente fala de e-social, ele está unificado em praticamente tudo, assim. Justamente para pegar uma falha aqui, outra ali. Você não vai conseguir mentir muito. Eles cruzam a informação. Exatamente. Então, mas para tudo existe essa questão, inclusive a adaptação.
acessibilidade, adaptação de material para o PDC, por exemplo. Então, existem várias situações que, se a gente fosse realmente levar o pé da letra, ninguém trabalharia. Uhum. Mas o básico é a fiscalização trabalhista, Ministério do Trabalho e Emprego, Sim. né? E o trabalhista e a questão de contrato, que ninguém dá muita importância para os contratos laborais, que é o carro-chefe de toda a relação no contrato. É. Como que você enxerga esse desafio de implantar o LGPD? Como a Vânia falou, difícil. Difícil, complexo e caro. Caro justamente pela complexidade de você saber, da pessoa especializada fazer o mapeamento. Tem alguns empresários que eu não vou pagar, eu mesmo faço, não sabe fazer. Não adianta. Eu tenho noção. Se eu fosse para fazer, faria, mas eu vou ter tempo para isso? Não vou. Então, eu prefiro indicar quem eu conheço, quem já fez, e eu vi que fez direito. Porque também tem uns que, assim, recebeu o dinheiro, viu que demorou, começa a dar aquele espinote, né? Vai embora e te dá um calote, não resolve mais. Então, é caro. Quem trabalha com essa questão de informações, principalmente de imagem, de dados, precisa se resguardar, precisa atribuir responsabilidade para quem eles contratam. Porque é aquilo que a gente falou, a gente delega. Eu não sei quem agora no escritório está manipulando, por exemplo, o meu certificado digital. De repente, estou fazendo uma petição xingando o juiz de filho da mãe e eu estou assinando eletronicamente. Uhum. Quem é o nome que está na frente? O meu. Então, quando a gente delega, tem que saber justamente, olha, você vai assinar um contrato de confidenciais, cláusulas especiais. Confidencialidade, de privacidade, de compartilhamento, de não concorrência, que a gente vê muito isso. Foi até engraçado que a mulher até virou minha cliente, essa escola. Por acaso, uma escola descobriu que a sua coordenadora tinha vendido o seu PPP para a concorrente. O que é PPP? O Projeto Político Pedagógico. Nossa. Então, veja, a gente fala sobre essa questão dos direitos autorais e quem trabalha, do professor. Então, o professor é contratado pela escola, tudo que ele faz, o trabalho que ele executa, que ele elabora e tudo, os direitos autorais é da escola, não é dele. Uhum. Porque eu não contratei o autônomo para fazer aquilo, ele está me vendendo um projeto dele. Não, ele está fazendo um trabalho de acordo com a minha filosofia de trabalho, minha metodologia de ensino. Então, não tem essa questão de direitos autorais. Né? Até tentaram entrar com reclamação em relação a isso, mas perderam por conta dessa questão. Então, tudo isso envolve a privacidade de dados, de informações. Quando eu falo do meu empregador, olha, a Vânia está fazendo um projeto tal, tal e tal. Eu estou avisando a concorrente vai lá na frente e faz para atrair. Então, tudo isso são questões de privacidade e de responsabilidade. Quem ocupa um cargo de confiança, de gestão, por exemplo, precisa saber que não pode compartilhar, não pode vender, não pode passar informação, porque se você não confiar em alguém que... Não tem como. Não tem como. Uhum. Então, por isso que você tem que saber. Não pode ficar contratando a toque de, mas eu preciso ocupar aqui. Não faça essa besteira, porque às vezes você contrata no toque de caixa, 3 dias depois você tem que demitir porque o cara é surtado e já está prejudicando todos os seus clientes. Aí qual a imagem que eu vou ter da escola? A escola não sabe, se a escola não sabe contratar, vou confiar na sua metodologia de ensino. O que meu filho está aprendendo? Então, o professor em sala de aula, ele precisa refletir a confiança que o seu cargo exige, né? Por exemplo. Assim como a diretora. E aí vem o desafio para quem empreende nesse ramo, porque professor é único. Como é que um professor de uma determinada sala sai, você precisa arrumar um substituto, você não tem, e você não pode sair contratando qualquer pessoa troca de caixa. Né? Então, além disso, a gente sabe que existe a lei, mas no dia a dia, a dinâmica às interna, né? vezes não vem diferente. de acordo com a lei. Não é muitas vezes com o empresário, o empresário ele quer errar. Não. A gente sabe, né? A Vânia fez direito, né? Eu sou contador também, e lá no dia a dia a gente vê que tem dias que você tem que fazer as coisas, não é porque a gente age de má fé, que a gente quer, você é imprudente. Não, é que a situação Mas do mesmo momento, a nível de contratação, né? Que você tenta seguir todos os trâmites direitinho na contratação, Sim, pega o currículo, apresenta uma aula, faz as entrevistas, segue todo o trâmite certinho. E é aquela situação, né? Contrata pelo currículo, demite pelas atitudes. Porque o currículo cabe tudo, lindo, né? O currículo é maravilhoso. Eu tenho pavor de currículo. Porque mente demais o currículo. O currículo não tem personalidade, né? Assim, não tem essa coisa da convivência. E ainda assim você convive. Eu comparo muito isso com a questão de relacionamento. Uhum. Né? Quantos casamentos você fala assim, nossa,
casei há tantos anos com essa pessoa, agora que eu vim, sabe, conhecer o caso recente aí da Ana Hickman, por exemplo. Nossa, apareceu, né? Agora o cara não presta, agora nada. Então, sabe, essa é uma relação de trabalho que acontece normalmente. Às vezes você tem uma relação de trabalho a vida toda com uma pessoa e a pessoa, às vezes, tá ali por trás manipulando. Mas as pessoas podem mudar também, né? Sim, com certeza. Uma coisa que eu sempre observo em currículo é o tempo de trabalho da pessoa. Aquela pessoa que está lá de mês em mês, e às vezes a pessoa ainda coloca isso. Fala, gente, por quê? A pessoa é tão boa que ela tem tudo aquilo que você falou, tem tudo isso descrito, fez curso e tal, e ela ainda está procurando emprego, e os últimos empregos dela, ela trabalhou 1 mês em cada emprego, alguma coisa tem. Aí já tem alguma coisa. Agora, sabe uma questão? Muitas vezes eu tenho um excelente profissional, mas ele não ele é um excelente especialista. Ele tem prática, ele tem técnica realmente, tem mas conhecimento. Ele não é profissional. E muitas vezes eu tenho esse cara que ele fica pingando, porque muitas vezes a empresa não quis dar a chance a ele dele desenvolver. Então, eu tenho um missionário que não tem nenhuma especialização ainda, não tem técnica ainda, mas ele tem vontade. Então, eu posso observar um potencial naquela pessoa e investir nela. Isso é oportunidade, é engajá-lo e é acreditar, né? Aí tem muitos empregadores que falam assim, mas doutora, você está mandando eu investir no cara, ele vai, depois some, não sei o quê. Faz um contrato de retenção de 2 anos, que se você... Né, se ele sair antes disso, você vai receber de volta o seu investimento que você fez nele. Mas você tem essa oportunidade de muitas vezes contratar pelo currículo, porque o cara tem experiência nisso, naquilo, não sei o quê, só que ele não é missionário, ou ele já está cansado daquilo, e ele quer usar o seu currículo como a sua principal fonte de experiência, por exemplo. E ele não tem nenhuma didática. Enquanto eu tenho um que não tem ainda uma bagagem, mas ele pode ser um excelente profissional. Ele veste a minha camisa, ele é engajado com o meu propósito, ele gosta da minha empresa, ele gosta do meu produto, ele realmente está interessado. O que falta para ele é uma oportunidade. Então, por isso que eu falo que o currículo você tem que analisar caso a caso. Não é porque às vezes ele tem 1 mês e às vezes alguém não quis dar, às vezes você precisa de alguém com mais experiência e não tem tempo de ensinar, e você fala, desculpa, não dá certo. Aí aquilo vai prejudicando a própria Esse cara. contrato que você falou que pode ter entre colaborador e empregador, onde você pode recuperar, de repente, o valor que você investiu em caso o colaborador vá embora. Isso é em CLT ou é um trabalho, É investimento de capacitação, né? É um contrato à parte que você faz, CLT? Não, CLT. E aí uma cláusula que vem dentro do contrato de trabalho? Isso, você faz um termo à parte, que você não sabe quando que você vai investir nele ou não, né? O que você pode colocar no contrato de trabalho, por exemplo, são cláusulas do tipo, que a empresa está sempre oferecendo um curso e ele é obrigado a fazer. Mas esses cursos, quando ele é de capacitação ou, por exemplo, formação continuada para quem é da docência, por exemplo. Né? Então, se tua empresa necessariamente precisa estar em constância evolução e desenvolvimento e ela tem que ter cursos próprios, por exemplo, aí ele é obrigado a fazer. Então, vamos dar um exemplo, a lei que a gente chama a Lei Lucas, que é de primeiros socorros. Todos os empregados são obrigados a fazer. Eu não sou obrigada a fazer uma pós-graduação. Não quero. A empresa está me dando de graça, não está nem me retendo, mas eu não sou obrigada a fazer. Ainda que ela esteja no meu contrato. Isso já considera isso uma questão abusiva. Mas se for um curso, um treinamento voltado para o desenvolvimento da minha atividade econômica e faz parte daquilo, a aprendizagem daquele profissional, ele é obrigado a fazer. Então, esse contrato de permanência que a gente chama, que eu esqueci agora o artigo, tem previsão na própria CLT, você pode fazer por 2 anos, você pode fazer tanto total como parcial, cada um paga metade, e o investimento que você fez, se em 2 anos ele sair, ele te devolve aquilo corrigido com juros e correção monetária. E falando agora um pouquinho sobre as leis de inclusão, não sei se podemos falar assim, mas a questão da inclusão nas escolas tem hoje uma regulamentação maior, tem um nível de exigência maior. Como que funciona isso para as escolas? A escola ela pode se dar o direito de ser inclusiva ou não? Como que isso funciona juridicamente? A escola ela é obrigada a fazer a inclusão, né? Que não se confunde com o atendimento educacional especializado, que é uma outra questão. Você consegue explicar um pouquinho para quem não sabe? Então, a inclusão ela envolve todo tipo de indivíduo. Então, eu vou fazer
na minha sala regular, eu atendo a minha escola privada ou pública, enfim, mas vamos falar da privada, eu sou obrigada a fazer, a incluir no contexto daquela turma, por exemplo, uma pessoa que seja deficiente ou não, um indígena, por exemplo, uma pessoa que vem, tem muitas escolas que fazem, por exemplo, trabalho social, em parceria com grandes empresários que querem investir na educação de algumas crianças, pega da comunidade, das escolas públicas e fazem aquelas bolsas de estudos, né? Então, você vai fazer uma inclusão de um determinado indivíduo com todos. A educação especializada ela é focada numa dificuldade específica de cada aluno. Então, eu tenho lá, por exemplo, um síndrome de Down, eu tenho um autista, que ele não consegue aprender, né? Que é diferente de incluir. Incluir é a convivência social entre todos. A educação especial, o atendimento educacional especializado, ele é uma segunda matrícula, que vai depender aí da família aceitar ou não, matricular o aluno ou não. As escolas privadas, elas são obrigadas a ofertar a educação especial, que a gente chama do professor de AE, mas ela não é obrigada a ter a sala de recursos, por exemplo. Porque essa sala, ela é, na verdade, montada pelo MEC, em parceria aí com as suas diretorias de ensino. E aí o trabalho é feito não de aprendizagem, mas para conhecer a dificuldade daquele determinado aluno, que a partir daquele momento, em conjunto com a família, com os especialistas da saúde que o atende, vai fornecer elementos, né, através do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, para o professor regente poder trabalhar e fazer a sua acessibilidade, ou seja, a adaptação daquele aluno em conteúdos pedagógicos. Então, o AE não tem função, por exemplo, de alfabetizar, de ensinar. Ele vai extrair daquele aluno as suas qualidades e explorar quais são os seus potenciais para desenvolver a sua aprendizagem em sala de aula. Então, o foco, na verdade, e não existe, por exemplo, a matrícula no AE sem a matrícula na sala comum. Então, o objetivo é trabalhar a autonomia e a libertação desse aluno. Por isso que muitos pais, eu até fico assim, chateada com as famílias, quando a gente observa, olha aqui quanto jurídico, tá? Eu observo a luta das escolas em tentar fazer com que os pais entendam que muitas vezes aquela criança, a escola regular não é ambiente para ela. Mas porque ela não pode ser incluída, ela não pode aprender? Não, todos nós podemos aprender. A questão não é essa. A questão é justamente a dificuldade de linguagem e de desenvolvimento que ele tem dentro de uma sala regular. Ele está em sofrimento. Porque a gente chama isso da criança quando ela não é escolarizável, né? Ela não consegue aprender numa sala regular. Onde que é o melhor caminho para essa criança? Dentro de uma sala especial, quando ela vai trabalhar no seu dia a dia, todos os seus sentidos, todos os seus movimentos, toda a sua linguagem é a forma que ela tem de aprender. Tem, por exemplo, a PAI, a BADES, por exemplo. Mas eu imagino como que deve ser difícil para a escola poder abordar um pai, né? É muito difícil. E falar sem parecer que a escola não quer o filho, não quer atender o filho. E isso se reverter como, sei lá, uma ação contra o colégio, que é muito sensível, né? É muito complexo, porque assim, eu falo que logo mais a escola privada, ela vai ser transformada numa escola especial, porque querem abolir a escola especial para que todos tenham direito de igualdade. Mas quando a gente fala de inclusão e de direitos, eu não posso dizer que eu estou dando um direito para o meu filho se igualar a uma outra pessoa, quando a gente escuta da própria diretoria de ensino que um aluno especial, aliás, um aluno deficiente, não pode ser reprovado. Então, eu estou omitindo, eu estou dando caridade para ele. Que inclusão é essa? Eu estou excluindo ele. Quando os pais exigem que a criança ela tenha autonomia, ela tem sua liberdade, ela aprende, ela consegue desenvolver a sua aprendizagem sem necessidade de ajuda externa, mas o pai diz que a lei obriga a escola a fornecer uma terapeuta, um atendente especial, um tutor, quando não é verdade. O que a lei diz quanto isso na lei do deficiente.
que quando e se houver necessidade, a escola deve oferecer auxílio para aquele aluno que necessita, por exemplo, de fazer a sua alimentação, a sua higiene, a um suporte para a tradução, alguma coisa no sentido. Porque senão eu estou tirando dele essa autonomia, porque a inclusão é justamente oferecer isso, a autonomia. E aí, nesse momento, eu estou excluindo esse aluno. E é difícil dos pais entenderem, não, mas eu quero. Uma outra questão, por exemplo, que a gente tem, que agora em São Paulo, né, a lei estadual é sobre o atendimento educacional especializado, né, para o autista, né, também, que agora, só, na verdade, o item 4 do artigo 2º da lei do TEA, ele foi vedado com relação a essa obrigatoriedade de ofertar uma pessoa especializada para ele. E aí essa lei agora que entrou em vigor em São Paulo, agora em dia 8 de janeiro, resgatou esse inciso que tinha sido vetado. Então, e tem que ter cuidado, porque eles confundem a questão da disponibilidade de uma pessoa 24 horas ali com aquela criança com o direito de auxílio, por exemplo. Então, tem que ter muita preocupação. E você falou de uma questão sensível, que é justamente o que vai pegar muito agora com a lei também que entrou em vigor, sobre o bullying e cyberbullying, que fala sobre a necessidade de que as escolas ou qualquer tipo de entidade que trabalha com criança e adolescente de exigir certidão negativa criminal. Aí você imagina, quer dizer, eu sou um professor e se eu tiver qualquer apontamento transitado e julgado na minha certidão de antecedente criminal, eu não vou poder exercer minha profissão. Porque se eu sou um professor e eu trabalho com a educação infantil, por exemplo, com a educação básica, por exemplo, como é que vai fazer? Então, eu acho que isso ainda vai dar muito pano para manga. E é recente. É recente, entrou agora. Então, como que vai, se você fizer uma análise? Primeiro que já era proibido, né? A única pessoa, os únicos profissionais que se exigiam antecedente criminal era quem trabalhava com vigilância, né, armada, para saber se a pessoa já tinha alguma passagem ou não. Hoje, se eu pego, então, um professor ou qualquer pessoa que exerça uma função típica, por exemplo, um terapeuta, sei lá, como é que vai fazer? Vai ficar sem profissão. Porque não vai poder exercer, né? Então, você veja que são muitas coisas, né? A gente quer tampar um lado e tem uma outra questão, porque aí a gente vai contra o princípio da dignidade humana. Eu não tenho direito à segunda chance? De recolocar no mercado de trabalho. Não é isso? Mas então, em contrapartida, nós trabalhamos com vidas, exatamente, né? Nós temos a responsabilidade de cuidar do bem mais precioso de um ser humano, que é um filho. Né? Então, realmente, entre a cruz e a espada, né? É difícil. E se a pessoa é pai, como é que faz? Ele está lidando com aquela criança, porque quem tem um perfil abusivo, por exemplo, seja em qual setor, é muito complexo isso, né? Então, a gente protege um bem aqui, por isso vai muito para a empresa. Eu estou protegendo a empresa aqui, mas eu não posso perder o olhar para o funcionário. Porque se eu quiser, a empresa quer, por exemplo, cobrar do funcionário os dias de carnaval, né? Porque a maioria acha que é feriado, nenhum dia é feriado, todos é dia normal. Terça-feira não é feriado. Nem terça, nem quarta de cinza, não. É uma tradição que se tem. No Rio de Janeiro, há muitos anos, tem um decreto que a terça-feira ela é feriado, foi instituído. No Rio de Janeiro, em uma cidade lá do Mato Grosso, que eu esqueci o nome agora. Mas São Paulo, por exemplo, não tem nenhum município, não é lei federal, primeiro não é lei federal, nem municipal, nem estadual, pelo menos a gente falando aqui, com exceção do Rio de Janeiro. Então, não é. Aí vem essa questão dos acordos, né? Que a gente confunde acordo de compensação com banco de hora, com prorrogação. Coisa, né? Então, você tem que saber qual que eu vou aplicar para ter validade. Eu não posso... Enfim, todo mundo tem que fazer direito. Pô. E aí, assim, você tem direito numa medicina, você tem que se especializar. Que área que você... Eu tive a grande sorte de ir para esse lado da educação e eu quis aprender, eu já nasci num berço trabalhista. E aí eu automaticamente fui aprender nas outras áreas. Senão você também não consegue dizer eu sou especialista em escola se eu só entendo de um ramo do direito. E é uma das atividades que mais tem ramo do direito. Sim. Olha, e complexo ainda. Dá pra gente ficar aqui mais, acho que umas 2 horas falando sobre, né? Com certeza. Tem muito assunto, a gente já estourou o tempo para variar. Nossa! Mas Nós nem começamos. Nem começamos.
Mas eu acredito que clareou bastante, sabe? Aprendemos, mente de né? muitas Aprendemos. pessoas, acho que de pais, alunos, enfim, empresários, porque o que se aplica no mundo, né, escolar também dá para você tirar algumas coisas, né, para o Não, o direito meio material não corporativo, muda, e né? você Sim. vai fazendo as adaptações, né, dentro dos negócios. Como essa visão que a doutora acabou de colocar, né? De repente uma criança especial, que ela não tem a possibilidade de aprendizado dentro de uma escola regular. Então nós estamos tirando esse direito dela, né? Que já falou de uma parte que realmente eu fico muito sensibilizada. Porque pra gente, que nós estamos trabalhando, a gente sempre procura fazer o nosso melhor, mas nós não temos especialistas para isso, né? Não é do viés, porque veja, quando a gente fala que toda criança, quando a gente fala da inclusão, eu estou dizendo que toda e qualquer pessoa, ela pode frequentar a sala regular. Ok. E aí eu tenho que analisar outra questão. A gente tem crianças que estão no 6º ano que não está alfabetizado. Por quê? Porque vem alguém e diz, ela é especial, ela tem que ir passando. Ser aprovado. E eu não estou pensando no desenvolvimento dessa criança. Como que essa criança vai conseguir exercer a sua cidadania, o seu direito civil, se ela não sabe sequer o A, por exemplo? Então, se essa criança que tem dificuldade de aprendizagem, né, ela vai para uma escola especial, vou dar como exemplo a BADES, por exemplo, que além de aprender a parte a parte pedagógica, aprende todo o resto, né? Faz todo é uma clínica, na verdade, tem psicopedagogo, são recursos multifuncionais que vai atender aquela criança. Eu tenho até um exemplo do menino que é autista, que não aprendia, a mãe falou assim, eu cansei, ia para várias escolas, ele não aprendia, e ele foi se alfabetizar e hoje trabalha porque ele estava por exemplo, a BADES. Estou até fazendo propaganda aqui da BADES, que é gratuita, inclusive, acho que é até difícil de conseguir. Mas porque essa mãe, ela não está preocupada em transferir, olha, você tem que dar conta do meu filho, seja a criança deficiente ou não, que não se fala mais especial, é deficiente. Seja deficiente ou não, ele precisa ter qualidade de vida. E para eu ter qualidade de vida, eu tenho que ter, né, eu tenho que me encontrar. Então, eu não posso pensar enquanto mãe, eu estou pagando, Vânia, a sua escola se vira. Não é bem assim. É igual a criança, Vitor, é igual a criança, por exemplo, autista severo, né? Que ele tem um poder de concentração de, no máximo, 2 horas em sala de aula. Imagina ficar 10 horas, né? Aí a criança, ela tem que ficar, muitas vezes, integral, ela entra em crise, ela coloca em risco a si e aos terceiros. Então, aí a família esquece que a atividade econômica de uma instituição de ensino é a educação, não é a área da saúde. E quando a criança ela entra em crise, já é uma questão de saúde, não é mais uma questão pedagógica. E nesse momento, a mãe ela tem que se comprometer em vir resgatar essa criança para lhe oferecer o colo, para lhe oferecer o carinho, o conforto, a confiança que essa criança precisa. Porque é dela, do instinto dela, diante da sua patologia. E as famílias acham que não, que a escola tem que resolver o problema. E não é assim. Não é o problema que a escola tem que resolver. Porque o interesse individual dele não pode colocar em risco o coletivo. Porque e as outras crianças que estão em sala de aula não vão assistir aula? Né? A gente tem professores que têm traumatismo craniano, que está sem pedaços de braço, porque na ânsia de querer controlar a criança, vai ter um contato físico, a criança reage, porque é da sua patologia, e aí vem os acidentes. Não sei se vocês sabem, de um caso que aconteceu de um professor substituto, que era policial, que foi conter uma criança autista e quebrou o braço da criança. Porque ele não é médico, ele não é da área da saúde. A criança entrou em crise, a mãe já tem que saber, primeiro tem que estar no edital de matrícula, no manual da família, tem que estar no projeto político-pedagógico, tem que estar tudo isso amarrado, de forma que a família tenha conhecimento prévio de qual será o protocolo adotado pela escola. Se a criança ficar doente, eu não vou ministrar remédio, porque eu não tenho médicos aqui, eu não tenho enfermeiros, eu não tenho técnicos aqui. Eu não vou correr o risco de ministrar um remédio errado. E aí vem um risco para mim. Lembre-se, a gente trabalha no preventivo, né? Então, o que falta, na verdade, muitas vezes para as famílias é entender que não é função de uma escola regular de desse suporte, diferente de uma escola especial, que tem médicos trabalhando lá dentro. E eles estão ali para isso. Para a hora da crise, para a hora de ensinar o ABCD. Sim. Você entendeu? Então, a escola regular tem que saber qual o seu papel e saber
se colocar para a família, olha, eu entendo, seu filho tem todo o direito de aprender, de inclusão, nós ofertamos, se for necessário, a AE, que inclusive pela nova dinâmica agora do Conselho Nacional de Educação, que foi agora dia 23, lá em Brasília, que reuniu todo esse pessoal que faz essa movimentação sobre o espectro autista, né, e tudo mais, se for homologado, que já tem mais de 12 mil assinaturas para ser homologado, o PEI, por exemplo, só vai para ser construído, primeiro vai ter que ser levado pela família para casa, que junto com a equipe médica que atende o aluno, vai analisar aquele questionário para ver qual a viabilidade, para dizer se aquela criança vai ser matriculada ou não no AEE. Mas o importante é que a escola tenha recurso para oferecer. Olha, eu ofereço a AEE porque ele é obrigado a oferecer. Se ele vai aprender, mas eu atendi tudo aquilo que a lei me manda. Se a criança não aprendeu, seja ela deficiente ou não, já não é um problema meu, porque eu usei todos os recursos possíveis, busquei técnica, busquei especialista e a criança não desenvolve. É hora da família falar, peraí, então está na hora de eu dar um conforto maior para esse meu filho. Vamos montar o próximo podcast para falar sobre esse assunto, Sim, porque ele é muito certeza. amplo e ele é bem esclarecedor também para os pais, né? Porque tem muitas coisas que a doutora colocou agora que eu me coloco no papel de mãe e eu também não tinha conhecimento, né? Uhum. E muita coisa, de fato, faz todo sentido, né? Sim. Vamos marcar um próximo Vamos aí. marcar. Com certeza. A gente começa a nichar os assuntos porque Isso, tem... É muito é assunto, muito, é é muita muito assunto. coisa. É muita coisa. Mas vai gerar muitos cortes, né? Esse episódio, a gente vai fazer, né, essas pílulas, né, para levar conhecimento, principalmente pelo Instagram, né, para quem não tiver a oportunidade de ver todo o conteúdo pelo YouTube. Quem tiver, por favor, né, assista todo o episódio, que foi super enriquecedor. E obrigado, doutora Lindava, Imagina. por estar aqui hoje compartilhando bastante conhecimento aí com todos nós. Acredito que vai ser muito útil, né, para Com certeza. todo mundo que está assistindo. E fica já o convite para o próximo episódio para participar aqui Será outras um prazer. vezes. Já, se você tiver algumas dúvidas também, quiser para o próximo episódio com a doutora, colocar nos comentários o que vocês gostariam de ver pelo Instagram, a gente vai deixar uma caixa também de perguntas. Então, fiquem à vontade ali para trazer a sua dúvida. E agradecer novamente a todos, né? E a gente se vê no próximo episódio, né? Isso aí, não se esqueça de comentar, curtir, compartilhar esse episódio, mandar para professores, para alunos, para pais, né? Acho que é muito importante, todo mundo precisa ter noção do que é a complexidade de trabalhar com informações, ainda mais envolvendo pais, professores, empresários, enfim, a gente precisa ter essa conscientização de todos, né, doutora? Eu falo sempre que a empresa protegida é a empresa que se previne, né? Então tem que se prevenir. E assim, a Vânia acompanha muito isso, a gente está sempre muito ligada a essas questões. A Vânia não toma nenhuma decisão sem fazer consulta, justamente para não fazer a coisa errada, né? Então, ter uma rede de apoio especializado, assim, quem é empresário, né, internamente tem os seus profissionais, que é a sua rede de apoio, externamente também vocês precisam para ter realmente segurança jurídica nas tomadas de decisões e não incorrer em erro, né? É isso aí, muito obrigada. Imagina, Adoramos. eu que Obrigada, agradeço. doutora. Até mais, pessoal. Obrigado. Até mais, Tchau, pessoal. Até a tchau. próxima.